Boa noite, este é mais um vídeo de histórias de terror ao som da chuva. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e logo após aproveite e assista aos shorts do canal. Garanto que vai gostar. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. História expandida. Eu sou o tipo de pessoa que sempre foi apaixonada pela vida simples, pela tranquilidade das zonas rurais, especialmente nas fazendas. Acordo cedo, logo ao nascer do sol, com os sons da natureza me acompanhando. Mas naquela manhã, algo estava diferente, como se a terra em que vivia estivesse carregada de algo estranho e inquietante. O cheiro da terra molhada parecia mais forte, e o vento, que antes era reconfortante, trazia consigo uma sensação pesada. Era como se algo, ou alguém, estivesse me observando. No caminho até a horta, vi a sombra de uma figura parada perto da cerca. Meu coração disparou. Fui até lá, mas não havia ninguém. Olhei ao redor, tentando encontrar qualquer pista que me explicasse o que acabará de ver. Mas tudo o que encontrei foram os campos vazios e a brisa fria que parecia cortar minha pele. Tentei ignorar o que acontecerá, mas não consegui. O sentimento de estar sendo vigiado só cresceu. Quando anoiteceu, o lugar parecia estar em completo silêncio. Os sons dos animais estavam ausentes, e a escuridão parecia mais espessa do que o normal. Fui me deitar, mas não conseguia relaxar. Ouvi passos no corredor da casa, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Levantei-me cautelosamente e fui até a sala, mas não havia ninguém. Apenas o som da casa, que agora parecia mais como um sussurro. Voltei para a cama, mas o frio na espinha não me deixou dormir. Na manhã seguinte, decidi ir até o celeiro para verificar o que poderia estar acontecendo. Quando entrei, percebi que a porta estava estranhamente aberta. Nunca a deixava assim. Dentro, encontrei marcas no chão, como se alguém tivesse arrastado algo pesado. Ao me aproximar, vi uma velha cadeira de balanço, que estava balançando sozinha. Foi como um choque de realidade, algo que eu não sabia como explicar. Então, uma voz baixa e rouca sussurrou ao meu ouvido: "Você não deveria estar aqui." O medo começou a me consumir. Corri para dentro de casa, trancando todas as portas e janelas. Mas quando olhei pela janela, vi uma figura à distância, observando a casa. Ela estava parada, imóvel, como uma estátua, mas os olhos, aqueles olhos fixos e vazios, não consegui mais suportar. O medo e a tensão tomaram conta de mim. Lembrei-me dos relatos antigos que os moradores mais antigos da região costumavam contar sobre uma entidade que rondava as fazendas, algo que se alimentava do medo das pessoas e as enlouquecia aos poucos. Talvez fosse só uma história, mas naquele momento, me senti como se fosse o próximo alvo. Naquela noite, a escuridão foi mais densa do que nunca. Os grilos e os ventos haviam cessado, deixando um silêncio absoluto. Quando eu estava quase adormecendo, ouvi uma batida forte na porta. Levantei-me, com o coração batendo no peito. Não havia mais ninguém na casa, ou pelo menos eu achava que não havia. Olhei pela fresta da porta, mas o único som que pude ouvir foi minha própria respiração acelerada. De repente, a porta se abriu lentamente, e a figura apareceu à minha frente. Ela não era humana. O que vi tinha uma pele pálida, olhos de um negro profundo e um sorriso que mais parecia uma ameaça. O medo me paralisou, e só consegui assistir enquanto ela se aproximava. Fui empurrado para trás, sentindo o ar mais pesado a cada passo. Não podia mais escapar. A última coisa que lembro é que a figura sussurrou: "Agora é sua vez." O resto, a partir desse momento, permanece um mistério. Ninguém jamais me encontrou, mas a história sobre o que aconteceu naquela noite nunca foi esquecida. Desde que me mudei para a fazenda herdada pelo meu avô,
Algo parecia fora do lugar. Isolada no interior, a propriedade tinha uma beleza rústica, mas também um peso estranho no ar. Os vizinhos evitavam se aproximar demais, e sempre que perguntava sobre o passado do lugar, desviavam o olhar. Durante as primeiras noites, o silêncio absoluto era perturbador. Não havia grilos, nem o farfalhar do vento entre as árvores. Apenas o eco da minha própria respiração preenchia o vazio. Na terceira noite, fui acordado por um barulho seco no celeiro. Peguei uma lanterna e caminhei hesitante até lá. A porta rangeu ao se abrir, revelando o interior escuro e empoeirado. O cheiro forte de terra molhada e algo apodrecido encheu minhas narinas. Meus olhos vagaram pelo espaço até se fixarem em pegadas que não deveriam estar ali. Eram grandes, profundas e tinham um formato esquisito, como se alguém ou algo tivesse caminhado com patas enormes. Na manhã seguinte, fui até a cidade para conversar com o velho Jeremias, um antigo morador que conhecia bem a história da fazenda. Ele evitou falar no começo, mas depois de alguma insistência, confessou que ninguém pisava ali há décadas. Segundo ele, meu avô nunca estivera sozinho. Algo observava, rondava a casa à noite e deixava marcas pelo chão. Muitos diziam ser um espírito antigo, algo que habitava a terra antes mesmo dos homens chegarem ali. Na noite seguinte, tranquei todas as portas e janelas. O vento uivava forte, e a fazenda parecia se contorcer em sombras. O som voltou, um arrastar lento, como garras rasgando a madeira do celeiro. O medo me paralisou por um instante, mas tomei coragem e fui ver. O caminho até lá parecia interminável. Quando finalmente abri a porta, senti um frio gélido atravessar meu corpo. No fundo do celeiro, uma figura enorme me fitava. Olhos brilhantes, pele acinzentada e um cheiro pútrido tomavam conta do espaço. Antes que eu pudesse reagir, a criatura deu um passo à frente. Minhas pernas tremeram, mas o instinto de sobrevivência me fez correr. Tranquei a porta do celeiro e corri para dentro de casa, me escondendo no porão. Ouvia seus passos pesados do lado de fora, rondando a casa, tentando entrar. As batidas nas janelas aumentavam, e o som das garras riscando a madeira me deixava em pânico. A noite foi longa. Rezei, supliquei para que o sol nascesse logo. E quando os primeiros raios de luz atravessaram a fresta da janela, tudo cessou. Com o amanhecer, saí cautelosamente e vi as pegadas ao redor da casa. Elas desapareciam exatamente na divisa da minha propriedade. Peguei o carro e voltei até Jeremias, pedindo que me contasse tudo o que sabia. Foi então que ele revelou o pior. Segundo os antigos moradores, aquela terra era amaldiçoada. Antes da fazenda existir, tribos indígenas temiam um espírito que caçava à noite. Diziam que a criatura não tolerava intrusos e que, uma vez marcada, a pessoa nunca mais teria paz. Voltei para casa decidido a vender a propriedade, mas antes mesmo de poder arrumar minhas coisas, ouvi novamente o barulho. Era de dia. O sol brilhava forte, mas o som estava lá, arranhando, sussurrando, me chamando pelo nome. O medo me dominou, e naquele instante, compreendi. Não importava para onde eu fosse. Não importava o quanto eu fugisse. Algo já havia me escolhido. Quando minha família decidiu se mudar para o interior, achamos que seria apenas mais uma mudança tranquila, mas o que encontramos naquela fazenda nos desafiou de maneiras que nunca imaginamos. A casa ficava afastada da cidade, rodeada por vastos campos e florestas densas, e logo nos vimos sozinhos, sem ninguém por perto para nos ajudar, caso algo fosse errado. Durante o dia, o lugar parecia perfeito, mas a cada noite algo estranho acontecia. A primeira noite foi silenciosa demais, a ponto de ser desconfortável. O som dos grilos e o vento nas árvores eram a única coisa que quebrava o silêncio. Porém, ao acordarmos,
Descobrimos que a casa estava em um estado diferente, como se tivesse sido invadida. Não havia nada fora do lugar, mas uma sensação de tensão pairava no ar. Depois de algumas semanas, o medo foi substituído pela curiosidade, e a ideia de que a casa estava amaldiçoada passou a ser uma possibilidade real. Uma noite, enquanto eu caminhava até o celeiro para verificar as vacas, ouvi um barulho estranho vindo da floresta. Era como se algo estivesse se arrastando, arranhando o chão com unhas longas e afiadas. O som vinha de dentro da mata, onde a escuridão era tão densa que eu mal conseguia ver. Fiquei paralisado por alguns segundos, até que a figura de uma sombra passou rapidamente por entre as árvores. Meu coração acelerou, e antes que eu pudesse reagir, a figura desapareceu na noite. De volta à casa, não consegui dormir. Nos dias seguintes, começaram a surgir ruídos estranhos durante a noite. Batidas nas paredes, portas que rangiam sem motivo, e o pior de tudo, uma sensação de estar sendo observado. Cada vez que saíamos de casa, algo parecia estar fora de lugar. Uma cadeira na sala estava virada, ou o rádio tocava sozinho, com uma estática estranha. Comecei a perceber que havia algo ali que não era humano, algo que parecia se esconder nas sombras da noite. A cada noite, os acontecimentos se intensificavam. Eu e minha esposa tentávamos ignorar, mas era impossível. Uma noite, ao tentar dormir, acordei com uma voz sussurrando meu nome. No início, achei que fosse um pesadelo, mas ao olhar para o lado da cama, vi uma figura, uma sombra alta, quase imponente. Ela estava de pé, me observando com olhos que brilhavam no escuro. O medo me paralisou. Eu não conseguia gritar ou me mover. A sombra permaneceu ali por um tempo, antes de desaparecer tão rapidamente quanto apareceu. Decidi, então, investigar a história da fazenda. Perguntei aos moradores da cidade, mas todos pareciam evitar falar sobre ela. Finalmente, um velho senhor, que vivia na borda da cidade, me contou algo assustador. A fazenda havia sido abandonada por mais de 30 anos, após uma série de tragédias inexplicáveis. Dizia-se que, durante uma noite de tempestade, a família anterior havia desaparecido, deixando para trás apenas o som de algo rastejando pela casa. Desde então, ninguém ousou viver ali por muito tempo. Naquela mesma noite, resolvi sair para procurar mais respostas. Armado com uma lanterna e minha coragem, fui até o celeiro, o local onde ouvirá os barulhos pela primeira vez. Quando entrei, encontrei marcas estranhas no chão, marcas que pareciam ser de garras profundas, como se algo grande tivesse sido arrastado por ali. A lanterna tremia em minhas mãos, e o medo me consumia cada vez mais. Foi então que vi. No fundo do celeiro, na escuridão, algo se movia. Minha mente não conseguia processar o que estava acontecendo. A figura que vi era monstruosa. Não era humano, mas não era completamente animal. Seus olhos vermelhos brilhavam na escuridão, e seus dentes afiados eram visíveis mesmo à distância. Ele rastejava, mas com uma velocidade incrível. O som dos passos se aproximando foi o suficiente para me fazer fugir, mas não antes de ouvir um rugido terrível que parecia ecoar por todo o campo. Quando voltei para casa, contei tudo para minha esposa, mas ela não acreditava. Naquela noite, ela foi até o celeiro para investigar e não retornou. Passei horas procurando, mas não a encontrei. Até hoje, ninguém mais viu minha esposa, e o mistério da fazenda permanece. O que aconteceu ali, o que espreita nas sombras, não sabemos ao certo. A única coisa que sei é que a fazenda está viva, e que seu espírito é algo que nunca se apaga. Agora, eu sou a única pessoa que ainda vive naquela casa, mas há noites em que posso ouvir os passos, o sussurro e o rugido novamente. A sensação de ser observado nunca vai embora, e sei que o que me aguarda na escuridão é muito pior do que qualquer coisa que minha mente possa imaginar. A fazenda, com suas sombras, seus mistérios e seus horrores, continua a me prender.
E a cada noite, a certeza se torna mais forte. Eu não sou o único a viver aqui. Eu me chamo Lucas, e trabalho como segurança em um hospital noturno. O turno da noite é sempre solitário, com poucos funcionários e o hospital vazio, exceto pelos pacientes e pelos sons misteriosos que ecoam pelos corredores. Há algumas semanas, algo estranho começou a acontecer, e o que vou contar aqui, desde aquela noite, ainda me assombra. Tudo começou em uma sexta-feira, quando me designaram para fazer a ronda noturna em um dos andares mais antigos do hospital. Era um setor que raramente era utilizado, conhecido por ser mais antigo e desgastado, mas sempre estava ali, à disposição para qualquer emergência. Às 11 da noite, fui chamado para fazer uma inspeção naquele andar, já que alguns sensores haviam disparado. Confesso que, a princípio, achei que era apenas um erro, mas algo me dizia que aquela noite seria diferente. Quando cheguei ao setor, a primeira coisa que percebi foi o frio anormal que tomava conta do local. A temperatura estava muito mais baixa do que o normal, e o ar parecia denso, como se algo estivesse sobrecarregando o ambiente. O silêncio, com exceção do som dos meus passos, era absoluto. Decidi começar minha ronda pelas salas de pacientes, mas não havia ninguém ali. As camas estavam vazias, os monitores desligados e a luz, um pouco fraca, dava ao lugar uma sensação de abandono. Algo me incomodava, mas não sabia o que era. Quando passei por um dos quartos, notei algo peculiar. Havia uma cadeira de rodas posicionada de maneira estranha, virada para a parede, como se alguém tivesse ficado ali, observando, e a deixado de lado. Isso me causou um desconforto imediato. O mais estranho era que a cadeira estava com marcas recentes no chão, como se tivesse sido empurrada com pressa. Uma sensação de alerta tomou conta de mim, mas tentei ignorar e continuar minha ronda. Foi então que, ao passar por uma porta que parecia levar a um depósito, ouvi um sussurro. Um som suave, mas claro, vindo de dentro do quarto. No começo, pensei que fosse o vento ou algum dos aparelhos do hospital, mas logo percebi que era uma voz. Eu sabia que não havia mais ninguém naquele andar. A voz sussurrava algo que não consegui entender, mas sua presença era inegável. Hesitei por um momento, mas a curiosidade foi mais forte. Entrei no quarto, e ao acender a luz, vi algo que até hoje não consigo explicar. Uma sombra, ou uma figura indistinta, estava deitada na cama, com os olhos fixos em mim. Ela não estava visível de forma clara, mas sua presença era palpável, quase como se estivesse observando cada um dos meus movimentos. O ar ao redor parecia se condensar, e eu podia ouvir minha respiração ofegante, como se algo tivesse sugado toda a minha energia. Com o coração acelerado, tentei sair do quarto, mas quando fui tocar na maçaneta, ela quebrou. Estava preso dentro do quarto com a figura, que agora parecia se mover de forma lenta e estranha. A sensação de desespero tomou conta de mim, e eu comecei a procurar desesperadamente uma maneira de sair dali. O mais perturbador era que a figura na cama não se movia como uma pessoa normal. Seus membros se arrastavam e sua cabeça virava de maneira antinatural, como se estivesse quebrando todas as leis da física. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que não estava sozinho. Foi então que, de repente, a luz piscou e se apagou. A escuridão era total, e só podia ouvir o som do meu coração batendo com força no peito. Quando a luz voltou, a figura desapareceu, e o quarto parecia estar intacto, como se nada tivesse acontecido. Respirei aliviado, mas o medo ainda estava em mim. Eu sabia que algo estava errado, mas não conseguia entender o que. Decidi sair do quarto e continuar minha ronda, mas ao passar pelos corredores, percebi que eles pareciam mais estreitos, como se o hospital estivesse se esticando de maneira estranha. As portas estavam fechadas, e o silêncio era completo, exceto pelo som dos meus passos. O medo continuava a crescer em mim, e a sensação de que algo me observava não me deixava em paz. Quando finalmente cheguei à escada para sair daquele andar,
A porta se fechou sozinha atrás de mim. Olhei para trás, mas nada estava ali. Ao descer as escadas, ouvi novamente o sussurro, desta vez mais alto, mais insistente. A voz estava mais clara, mas as palavras ainda eram incompreensíveis. Foi quando percebi que a voz estava vindo de trás de mim, como se estivesse me seguindo. Corri até a saída, sem olhar para trás, mas o medo estava tão presente que parecia me consumir. Ao sair do hospital, a sensação de que alguém estava me observando continuou, até hoje. Sempre que faço uma ronda, sinto como se os olhos invisíveis estivessem me vigiando. O que vi naquela noite, não sei explicar. Mas sei que não fui o único ali. Algo mais, algo que não pertence àquele lugar, estava comigo. E, de alguma forma, continua lá até hoje, aguardando. Eu me chamo Rodrigo, e o que vou contar aconteceu há cerca de um ano, mas os acontecimentos ainda ecoam em minha mente como se tivessem acontecido ontem. Decidi começar a trabalhar como motorista de caminhão, fazendo entregas para uma pequena transportadora em uma cidade distante da minha. Nunca imaginei que algo tão comum como uma viagem se tornaria um pesadelo absoluto. No começo, tudo parecia tranquilo. As rotas eram simples e o trabalho, exaustivo, mas sem grandes complicações. No entanto, certa noite, ao retornar de uma entrega em uma cidadezinha isolada, algo estranho aconteceu. Eu estava dirigindo pela estrada deserta, quando uma neblina densa começou a se formar de repente, bloqueando completamente a visão à frente. O farol do caminhão mal iluminava a estrada. Decidi diminuir a velocidade e, por precaução, ligar o pisca-alerta. A sensação de desconforto foi crescente. Em um momento, vi uma sombra à beira da estrada. Algo que parecia se mover lentamente, mas o suficiente para captar minha atenção. Como motorista, sou acostumado a ver pessoas caminhando, mas naquela noite, aquilo parecia diferente. A figura era estranha, como se estivesse se contorcendo de maneira antinatural. Decidi parar o caminhão e acender a luz alta. A sombra se afastou rapidamente, desaparecendo na névoa, mas algo dentro de mim sentiu que não estava vendo o que era realmente humano. O silêncio na estrada era perturbador, quase ensurdecedor. Eu segui em frente, tentando ignorar o ocorrido, mas minha mente estava inquieta. Cada curva da estrada parecia mais difícil de passar, como se a neblina aumentasse e os sons ao meu redor se intensificassem. Senti como se algo me seguisse, observando cada movimento, aguardando uma oportunidade para se aproximar. Tentei acelerar, mas o medo começou a dominar. Foi quando, à minha direita, vi uma casa. Era uma construção antiga, abandonada, com as janelas quebradas e uma aparência de que não era habitada há anos. No entanto, uma luz tremeluzia lá dentro. Isso me causou um calafrio, mas a sensação de querer saber o que estava acontecendo me levou até lá. Parei o caminhão e fui até a porta, mas quando coloquei a mão na maçaneta, senti um arrepio percorrendo todo o meu corpo. A porta estava aberta, como se me aguardasse. Entrei cautelosamente, a cada passo sentindo o ar pesado, como se estivesse invadindo um lugar que não deveria estar. Dentro, o silêncio era absoluto, e a luz parecia vir de um canto obscuro do corredor. De repente, eu ouvi um sussurro. Era algo suave, mas claramente audível. Volte. O medo me paralisou por um instante. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. A sensação de estar sendo observado se intensificou, como se algo estivesse ali, esperando para me mostrar algo aterrador. Continuei andando, até chegar a uma sala onde a luz era mais intensa. Lá, no centro, estava uma cadeira, com algo amarrado a ela. Me aproximei, e quando olhei mais de perto, vi que era uma figura humana, ou pelo menos parecia ser. Mas seu rosto estava coberto por uma máscara de metal, com uma expressão distorcida e deformada, como se estivesse preso em uma eterna agonia. O corpo parecia murchar, mas a figura estava imóvel,
como se estivesse esperando por algo. O ar na sala ficou pesado, e uma sensação de pavor tomou conta de mim. Eu queria correr, mas meus pés estavam grudados ao chão. Um som estranho começou a ecoar, como se alguém estivesse arrastando algo pesado pelos corredores da casa. A tensão aumentava a cada segundo. Eu não sabia o que fazer, e minha mente estava prestes a explodir de tanta confusão. O sussurro retornou, mais forte agora. Você veio. Foi quando percebi que não estava mais sozinho na casa. Algo, ou alguém, estava se aproximando lentamente. Olhei ao redor, desesperado, e vi figuras saindo das sombras, rostos distorcidos e olhos brilhantes. As sombras ganhavam forma, se movendo de maneira errática, como se estivessem sendo controladas por algo muito mais sombrio. Eu não conseguia mais respirar, minha visão começou a embaçar, e as figuras estavam cada vez mais próximas. Corri em direção à porta, mas parecia que ela estava mais distante do que antes. O som das minhas próprias batidas do coração parecia ensurdecedor. Quando finalmente consegui abrir a porta, percebi que estava de volta à estrada. Mas algo estava muito errado. A estrada estava diferente, e a neblina havia desaparecido. O som de algo se arrastando continuava, e eu sabia que não estava mais sozinho. Algo me seguia, e se aproximava a cada passo. De repente, a luz dos faróis do caminhão brilhou na estrada à frente, revelando a figura que eu havia visto antes. Ela estava bem na minha frente, mas dessa vez não se afastou. Eu vi seus olhos, totalmente vermelhos, fixados em mim. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, a sombra desapareceu, e o caminhão parou abruptamente, como se tivesse sido puxado para um lugar desconhecido. E foi aí que tudo ficou escuro. Agora, toda vez que volto àquela estrada, a sensação de ser observado nunca me deixa. Mesmo sem a neblina, algo parece estar sempre à espreita. E, enquanto dirijo, posso jurar ouvir os sussurros no ar, me dizendo para voltar. Eu não sei o que aconteceu naquela casa, ou quem são aquelas figuras, mas sei que elas não vão me deixar em paz. Elas estão sempre lá, esperando, como se meu destino já tivesse sido selado naquela noite.